que já tem, enfim, um amplo debate público sobre a inserção dos bolivianos na indústria de confecções, né? Mas os paraguaios, eles também estão inseridos na indústria de confecção, há tanto tempo quanto os bolivianos, né? Mas em uma presença menor. Só que, a partir da segunda metade da década de 2000, né, houve um crescimento substancial da participação dos paraguaios, né, nesse setor da indústria. E, enfim, eu queria discutir um pouco essa especificidade aí. Porque, enfim, quando a gente pega ali a migração... essa daqui é um dado de registro de... Enfim, ano que fixou residência no país, né? Então, o ano base, são dados do censo de 2010, né, a pesquisa amostral do censo de 2010, então o ano base para isso é 2010. Enfim, quer dizer, os paraguaios que estavam aqui em 2010, quando fixaram residência, né, e como é que essa tabela fala um pouco das dinâmicas migratórias do Paraguai para cá, né? Enfim, até ali no período, vamos dizer assim, um primeiro impulso da migração paraguaia para a cidade de São Paulo, mais especificamente, se deu justamente nesse contexto da ditadura, né? E em dois sentidos. Tanto, enfim, o pessoal que veio para cá por conta de cooperação entre os governos, né? Então, o pessoal que veio para cá em missões e tudo mais, quanto também o pessoal que estava fugindo do regime lá, né? Enfim, essa dinâmica de migração paraguaia, enfim, é muito mais importante para Buenos Aires, da Argentina, né? Enfim, tem um peso muito maior, mas, enfim, ela também reflete aqui na cidade de São Paulo, né? E esse momento é um momento bastante tenso, porque ela envolve tanto o pessoal que, enfim, de uma certa forma, está ligado aí, assim, a alguns programas e tudo mais, mas não só, né? E também, enfim, o pessoal que, de uma certa forma, enfim, teve que sair do Paraguai justamente por conta da ditadura Stroessner, né? E, enfim, depois das décadas de 80, 90 e no começo dos anos 2000, a gente tem uma migração também que é rural, da região de Assunção, rural não, urbana, né, enfim, da região metropolitana aí de Assunção, que vem para cá já trabalhar com a indústria de confecções, né? Enfim, pouco se fala muito do movimento dos sacoleiros brasileiros que vão para a Cidade Leste e vêm para cá trazendo as mercadorias, mas pouco se fala do movimento contrário também, dos parceiros paraguaios que vêm para cá, para o centro de São Paulo, comprar roupas e tudo mais para revender no Paraguai. Isso acontece muito, né? Enfim, um dos artigos que a gente discute aqui na revista Travessia é justamente também da dinâmica da mudança nessa dinâmica comercial entre Cidade Leste e São Paulo, né? Onde hoje em dia São Paulo, enfim, muitos dos sacoleiros que antigamente iam para a Cidade Leste, hoje em dia estão vindo para São Paulo. Quer dizer, existem muitas feiras do Paraguai no Brasil que atualmente são abastecidas por São Paulo, né? Mercadorias que são importadas da China diretamente aqui, e também essa produção têxtil, né, daqui de São Paulo. Enfim, que é vamos dizer assim, um redirecionamento desse fluxo de sacoleiros aí, que é muito importante para entender o que está acontecendo no centro da cidade de São Paulo, né, e que se comunica, de uma certa forma, com essa história das relações aí com Cidade Leste, né, enfim, mudando essa relação. E, enfim, voltando aqui, essa questão aqui, a gente vê que 50% dos paraguaios que se encontravam no Brasil em 2010 tinham vindo depois de 2006, depois de 2005, tinham se estabelecido na cidade depois da segunda metade da década de 2000, né? E, enfim, quando a gente fez a pesquisa pela Pastoral do Migrante, que a gente ia visitando as oficinas de costura, né? E uma coisa se colocou para a gente como questão, né? Porque na maioria das oficinas que a gente ia, quando a gente perguntava de onde você veio no Paraguai, a resposta sempre era essa: Caaguaçu. E mais especificamente ainda, além dessa resposta Caaguaçu, um outro município mais específico aparecia bastante, que é Repatriação. Aparecia muito
nessas nossas visitas aí, enfim, nas oficinas de costura dos migrantes aqui, né? Então, para a gente se colocou essa pergunta, né? O que se passa em Caaguaçu? Claro que essa pergunta remete a uma outra, que é o que se passou em Curuguati, né? Enfim, a gente está pensando aqui porque Canindeú, Amambaí e Alto Paraná, vamos dizer assim, é uma região mais consolidada aí dessa presença brasileira, né, ligada à cultura da soja, que vem desde a década de 70 e tudo mais, né, e que, enfim, mais do que uma presença da dinâmica migratória brasileira, como o Paulo Willis falou, tem uma dinâmica da soja, que, inclusive, de uma certa forma, também tem causado a saída de brasileiros na última década, né? Segundo dados citados pelo Lindomar, justamente, aqui está Caaguaçu, né? Segundo dados citados pelo Lindomar, justamente, na década de 2000, né, mais de 50 mil brasileiros voltaram do Paraguai, né? E isso por quê? Porque a lógica concentradora de terras da cultura da soja expulsa também os pequenos produtores. Então, vamos dizer assim, por exemplo, nessa região de Caaguaçu, né, eu fui para aqui, junto com um dos migrantes que eu encontrei aqui, né, e que, enfim, me recebeu lá no Paraguai, em Caaguaçu, eu fui visitar o lugar onde ele morava, né, aqui na área rural de repatriação, né? Enfim, então, aqui do município de repatriação, né, a cidade, o núcleo urbano, até o lugar onde ele morava na zona rural, um caminho que a gente percorreu de moto, um pouco menos de 1 hora, né, deu para ver muito bem esse contraste entre as formas de propriedade, né? Enfim, justamente, acho que isso é importante dizer, mais do que uma questão de nacionalidade, é um contraste entre as formas de propriedade, né, que, enfim, se expressa de uma maneira bastante forte na nacionalidade, mas, enfim, não é a questão das formas de propriedade. Por quê? Aqui, nesse caminho que a gente fez de Repa, né, até uma colônia que chama Colônia do Triunfo, um assentamento, enfim, a gente foi cruzando, assim, por várias pequenas propriedades de colonos paraguaios, assim, né? E é muito característico isso, né? Propriedades, pequenas casas ali, junto à beira da estrada, com árvores, né? E os cultivos no fundo da propriedade, né? Enfim, tinha até muito frequentemente também o pessoal na beira da estrada, né? Criando boi amarrado, assim, criando boi na beira da estrada, assim, né? Pequenos rebanhos, não muito grandes, assim, né? Agora, em um determinado momento, assim, essas pequenas propriedades, esse verde, essa forma de cultivo, essas várias lavouras de mandioca, algodão, milho, eram interrompidas por um verde, né, sem fim da soja, né? Até, enfim, tem uma coisa constante ali em Caaguaçu, que é a questão do som da cigarra, né? O único lugar que você não ouvia o som da cigarra era na plantação de soja, enquanto você estava... E uma coisa muito curiosa que eu vi em uma dessas plantações de soja, no meio de uma plantação de soja, que, enfim, que não tem sede, não tem uma fazenda que é a sede daquela propriedade, não precisa, né? Mas tinha uma guarita, né? Tinha uma guarita justamente por conta desse conflito que existe em torno dessas formas de propriedade da terra, né? E pela lógica expansionista, né, da cultura da soja. Vamos dizer assim, as plantações de soja aqui, elas crescem, vamos dizer assim, agregando as suas bordas, né? Porque, por exemplo, me foi relatado bastante aqui entre os migrantes, situações em que o pessoal que, por exemplo, está vizinho a uma plantação de soja e, enfim, não quer vender as suas terras, acaba sofrendo as consequências da proximidade ali, né? No caso, a fumigação, né? Que é aquela coisa do pesticida, né? Enfim, quem resiste e está do lado de uma plantação de soja, e nessas épocas aí da pulverização dos pesticidas, por exemplo, perdem a sua criação de galinha,
tudo mais, que a criação morre inteira, né? Enfim, então, de uma certa forma, existe uma pressão aí, assim, né? Que acaba também levando as pessoas a ceder aí, né? E, enfim, vender as suas terras. Então, aqui, e tem uma coisa também, aqui no departamento de Caaguaçu, que eu acho que é diferente, e aí, enfim, é interessante pensar nessa questão da fronteira da soja, que está muito distante aí, justamente, da questão da linha divisória entre os dois países, né? E aqui, vamos dizer assim, é uma região de fronteira da soja, nesse sentido de que é justamente a sua borda, né? É a sua região de expansão, é a zona de fronteira agrícola, né? E aqui, essa região de Caaguaçu, ela foi, dentro dessa política do Stroessner, né? Da década de 60, que foi bastante inspirada na doutrina da segurança nacional brasileira, assim, dessa política de a marcha ao leste, né? Porque até a década de 60 a população paraguaia era muito concentrada na região de Assunção, né? Houve uma política, né, de povoamento da marcha ao leste, enfim, inspirado na doutrina de segurança nacional brasileira, né? Enfim, na região da Amazônia. Isso aí. Mas, enfim, o que aconteceu? Essa marcha ao leste do governo Stroessner acabou se encontrando com a marcha a oeste da fronteira agrícola brasileira, né? Enfim, eu acho que essa questão das dinâmicas populacionais é uma coisa central para se pensar o Paraguai. Acho que é uma coisa bastante importante, tanto pelo peso que tem nas atividades econômicas, vamos dizer assim, a migração, né, o pessoal que vem de outros países aí, até por conta da guerra também, né, houve uma política de repovoamento do país, que implicou, né, em um movimento muito grande de imigração com um peso relativo muito grande na história do país, na história da reconstrução do Paraguai, né? E, enfim, também, de uma certa forma, como é que isso aí se comunica com a saída dos paraguaios também do país, né? E isso eu acho que é um outro ponto bastante importante. Enfim, tem essa discussão sobre a soja, né? E na zona de fronteira é um tema bastante consolidado, tem muitos estudos a respeito, né? Mas eu acho que essa questão da fronteira da soja, chegando até Caaguaçu, né, que é uma região que vai justamente encontrar com essa área dos pequenos colonos, que já estão assentados ali na região, né, que, enfim, é justamente essa zona de fronteira, enfim, vamos dizer assim, o local dos conflitos também, né. Aqui tem uma tabela do Palau, Tomás Palau, né, justamente, que ele vai falar sobre o peso da migração brasileira para o Paraguai, né. Tem aqui a migração argentina, que é muito importante também proporcionalmente, né? Mas sempre, desde a década de 70, é a migração brasileira que predomina, né? Sendo que na década de 2000, enfim, justamente a gente observa uma queda por conta da própria lógica concentradora da soja, né? A expansão da soja expulsa também os brasileiros da região, né? Os pequenos produtores, que foram em outras épocas e perderam suas terras também. E aqui, enfim, uma coisa, enfim, eu vou ser bastante breve, né, já pelo adiantado da hora. Tem uma questão bastante interessante em Caaguaçu, que, vamos dizer assim, em uma cidade relativamente pequena, né, o número de casas de câmbio que você vê na cidade é uma coisa bastante impressionante, né? Não só casas de câmbio, mas também empresas enfim, de remessas, enfim, são vários tipos de empresas aí, enfim, ligadas a essa questão da migração, né? E, enfim, a questão das remessas, que é um ponto bastante importante aí do Paraguai. E aí eu tem essa citação aqui do Hugo Odeni, né, que eu achei bastante interessante, porque ele está traçando uma correlação aí, né, entre a migração, né, e a emigração no Paraguai, e os efeitos disso, né? Porque ele vai falar justamente que, enfim, a presença estrangeira no Paraguai, nas atividades econômicas e da forma como ocorreu, ela teve muito um efeito concentrador de renda.
essas atividades ligadas aos estrangeiros que estavam presentes no Paraguai. Enquanto que a emigração, né, quer dizer, os paraguaios que estão no exterior e que mandam remessas para o país, teve um efeito contrário. Por quê? Porque esse dinheiro das remessas, né, circula de uma maneira diferente na economia, né? Então, você vai em Caaguaçu, na cidade, é muito interessante de verificar, por exemplo, o efeito disso no mercado imobiliário da cidade, né? Então, por exemplo, enfim, teve São Paulo, aparece aqui como um destino para a migração, mas está longe de ser um dos mais importantes, né? É muito mais importante para a migração paraguaia destinos como Buenos Aires, né, na Argentina, ou a Espanha, né? E isso você vê, por exemplo, lá andando pela cidade de Caaguaçu, você vê de repente uma grande casa e tudo mais, né? Aí fala assim, aquela pessoa ali foi para a Espanha, né, e construiu a casa durante o período em que estava lá, mandando dinheiro. Aí eles falam, ele mora numa casa muito grande, hoje está desempregado porque voltou, né, mas mora numa bela casa, né? Ou então pessoas, enfim, que foram para a Argentina, né, que foram para São Paulo também. Então você vê essa questão do mercado imobiliário e as casas de câmbio, né, que trocam aí em real, em peso, em dólar, em euro, né, que enfim reflete justamente o peso da emigração paraguaia, né? Eu não sei dizer exatamente qual é a proporção de paraguaios que estão vivendo fora do país, mas creio eu que é um dos países em que esse coeficiente aí é dos maiores, assim, né? O peso da população que está no exterior e o efeito, o impacto disso na economia, no desenvolvimento da economia local é uma coisa bastante importante, né? E aqui essa citação do Hugo Odeni atenta justamente para isso, né? Como que, enfim, a imigração paraguaia tem um determinado efeito na economia, né? E como que a migração estrangeira, presença estrangeira no país tem um outro efeito, né? Contrário, enfim. E acho que pelo adiantado da hora, assim, né? Enfim, e como de uma certa forma também já foi discutido em outros momentos, em outras falas, assim, enfim, já foi contemplado essa questão da terra, né? Então eu acho que tentei abreviar um pouco a minha apresentação, né? Enfim, eu acho que a gente pode conversar agora. Valeu, obrigado.